assim, ó, vou falar de mim. Eu sou professor Lidiomar, eu sou professor de português, mas eu também já dei aula de italiano na universidade. Eu trabalhei já na UFSC, antes de trabalhar na Barra. Trabalhei em um monte de escola já. Vocês podem ver que minha barba já tem esse fio branco, então eu sou bem mais velho que vocês. Eu tenho mais de uma faculdade, porque tenho mestrado, tenho doutorado, tenho especialização na minha área. Quando eu tenho tempo livre, eu estudo, porque eu gosto de estudar. Não é uma coisa que eu faço porque me incomoda. E é isso, um pouco da minha vida é isso. Eu sempre trabalhei como professor, praticamente. Já faz mais ou menos uns 20 anos que eu trabalho como professor. Desde que eu me formei no ensino médio, a gente tem a opção de fazer o que vocês estão fazendo, né, que é o ensino regular, e a opção de fazer um curso chamado magistério, que é um curso técnico para professor. Tá? E, professor, como é que é? Perdi a questão aqui. Professor, como está sendo para você esse momento da pandemia? Tá. Então, só para finalizar a minha apresentação. Então, eu fiz o curso técnico de magistério no ensino médio e trabalhei basicamente a minha vida toda como professor até agora. A pandemia está sendo muito caótica, porque é uma coisa que me incomoda muito, ficar com um tempo meio ocioso, assim, ou seja, ficar nessa indecisão. Eu, além de dar aula à noite, eu dou aula durante o dia também na escola da prefeitura, aqui no Rio Vermelho. Na verdade, esse é o primeiro ano aqui no Rio Vermelho, eu dava aula na Lagoa. Então, essa pandemia, para mim, o que está sendo mais difícil é justamente ficar esse tempo tendo que dar conta de duas, até três escolas ao mesmo tempo e outros trabalhos, que eu também tenho alguns trabalhos com alunos da universidade e do Instituto Federal também. Então, essa coisa doida, assim, de que a gente se sobrecarrega de coisa para ocupar o tempo, para não ficar sem atividade para fazer. Eu acredito que uma das coisas que incomoda vocês também, não sei se é o caso de vocês, porque vocês eu conheço nada de vocês, né? Só os alunos do primeiro, melhor, do segundo e do terceiro, que eu conheço um pouco, principalmente do terceiro, porque já faz 3 anos que eu estou ali na escola, então do terceiro ano eu conheço relativamente bem. E é isso, é ficar esse tempo em casa, ficar com um monte de coisa, isso me incomoda demais. Assim. Mas, no mais, em termos de outras coisas em relação à pandemia, eu acho que eu estou tranquilo, estou me cuidando muito, não estou indo para lugar nenhum, não estou aglomerando, não estou... E aí só faço atividade física, que eu corro às vezes não, quase todo dia. Mas aí eu corro aqui atrás, tem uma trilha perto da minha casa, que vai na praia de Moçambique, que aí não tem ninguém para ficar aglomerando. Então, em relação, acho que a pandemia é isso. Não, eu não fui vacinado. Os professores ainda, embora saiu um calendário extraoficial ali da Secretaria do Estado, nós, professores, não temos data ainda para vacinação. Tem uma previsão aí de ordem, quem vai ser primeiro, quem vai ser depois, mas não tem data. Tá? Não tem data para vacina. É porque também ainda não temos doses disponíveis. Então, acho que é isso. Pessoal, a aula de hoje é para ser uma coisa assim mais geral, tá? Em relação a comentários sobre a literatura, porque para quem acompanhou as atividades, vocês viram, né, e vocês sabem, né, que vocês não tinham uma disciplina no ensino fundamental chamado de literatura, certo? No nono ano, por exemplo, vocês trabalharam, acho eu que trabalharam,
com algumas características, por exemplo, do conto psicológico, porque o conto é um tipo de narrativa, né, onde se contam histórias mais curtas. A narrativa, ela inclui o romance, né, que é o mais conhecido, a novela, tá, e os contos e outras características do dia a dia. Alguém de vocês chegou a escrever algum conto psicológico no nono ano ou algum outro tipo de conto? Eu não. Não? Eu também não. Então, pelo jeito, ninguém trabalhou com isso. E nos anos anteriores, quando estava presencialmente, vocês chegaram a escrever alguma história, algum conto de ficção, algum conto ou texto policial, ou coisas assim ligadas a algum tipo de literatura? Só no oitavo ano já. No oitavo ano que tinha uma Olimpíada lá de português, tinha É, que escrever um texto, aí tinha fases lá, só que escrevi e não deu nada, não. tá, mas pelo menos escreveu. É, então, em relação a conceitos de literatura, o que para vocês é literatura? Quem tem alguma ideia, alguma coisa de literatura? O que seria a literatura? Quando alguém fala assim, literatura para vocês, vocês lembram do quê? Livros? Livros, beleza. O que mais? Algum tipo de livro específico? Livro de literatura? Tá, e o que entra, tem algum conteúdo que entraria nisso ou é uma coisa mais ampla, mais geral assim? Geral. Português, né? Letras, essas coisas. Tá. Então assim, ó, a literatura ela tem uma coisa bem específica que é justamente essa questão que começa no primeiro ano que a gente chama de escolas literárias. O que seria uma escola literária? É que a cada tempo, a cada período da história, né, surgem grupos de escritores que procuram escrever determinados textos para a época em que eles estão vivendo. Só que vocês sabem, né, que o texto escrito, do que uma fala, né, o texto escrito ele fica registrado, né, fica guardado, por isso que existem as bibliotecas. E a fala, ela se perde. Agora, claro, a gente tem a chance de gravar uma reunião, de gravar uma aula, de gravar um vídeo e mandar, então isso tudo facilita a vida da gente hoje. Mas até, sei lá, uns 15, 20 anos não era tão fácil assim. E imagine isso na Idade Média ou antes. Isso, eles nem imaginariam que seria possível gravar a voz. Não existia nem luz elétrica, quanto mais essa questão da internet. Né? Tá, o Pedro disse que trabalharam no início do ano passado a atividade de escrever histórias de fantasia e tal. Isso é um tipo de gênero literário que faz histórias de fantasia fazem parte da literatura. Tem literatura popular, folclore, tá, que também são tipos de literatura, e tem o que a gente chama de literatura clássica. Quem de vocês fez as atividades que eu postei de forma online, que respondeu os exercícios, que conseguiu entrar ou no Google Sala de Aula ou que acessou o link que eu mandei dos formulários? Alguém que está aqui não fez isso e fez só impresso? Eu fiz só impresso. Eu fiz só Tá, impresso só também. Eu tá. Então, também. três impressos. Os outros estão fazendo os online, isso. Tá. Então, deixa eu ver se eu acho um negócio aqui.
Impresso que tu diz é que pegou na escola, né? Isso. É, foi esse. Deixa eu voltar aqui. Vamos ver se eu consigo apresentar uma tela aqui para vocês. Está aparecendo aí para vocês? Sim. Então, assim, ó, além das atividades que vocês fizeram, tanto impresso quanto quem respondeu online, essas últimas atividades eu trouxe características de duas coisas, né? O gênero épico e o gênero lírico, porque são as mais antigas. Tá? Continua aparecendo? Sim. Sim. Então, são as duas formas de literatura mais antiga, tá? É o gênero épico, que ele é justamente uma narrativa, só que ela é construída em versos que apresentam um episódio heróico da história de um povo. E nesse gênero, geralmente, há a presença de figuras fantasiosas. O que seria uma figura fantasiosa? Tipo, Zeus desce e mata todo mundo. Isso, exatamente. Tá? Então, é essa mistura que a literatura faz com a realidade das pessoas, tá? E com as coisas que, na verdade, no mundo real não existem, só existe na fantasia das pessoas e que podem ser criadas graficamente, em computação gráfica. Tá? Mas, por exemplo, a não ser no cinema, você for num pasto, você nunca vai achar um cavalo com asas, né? Então, um cavalo alado, um deus, ou não sei o quê, isso não se encontra no cotidiano da vida normal, mas se encontra na literatura. Justamente porque a literatura, ela trabalha com esse processo de imaginação e de criatividade das pessoas. Então, por exemplo, hoje, qual será que seria uma literatura ou um livro que poderia ser publicado hoje? Vocês conhecem algum livro que foi recentemente publicado? Alguém leu algum livro recente? Assim? Pior que não. Ninguém leu nenhum livro, assim, nesse tempo de pandemia, para distrair, para soltar a imaginação, para poder fugir da realidade? Na Eu internet, não li nenhum, não gosto de ler, não. se for na internet, Caraca, galera, vocês têm que, daqui a 3 anos, vocês vão fazer ENEM, fazer vestibular, fazer faculdade, fazer sei lá o quê. Pra não falar que eu não li, eu fui obrigado a ler aquele negócio lá que a professora mandou lá de sociologia pra fazer os resumos. Não, mas isso já é bom. Então, ó, preparem-se que daqui a pouco eu vou mandar um livro para vocês. opa, Não hoje, mas vai ter um desafio aí. Então, assim, imagine que durante toda a história, claro que hoje a gente tem muitas coisas para a gente se ocupar, como, por exemplo, né, o mundo virtual. Seja em rede social, seja em outras coisas. Na Idade Média e antes mesmo, né, que as pessoas utilizavam os livros para se ocupar. Tá? E aí, essa ocupação, esse espaço para fantasia, né, hoje em dia a gente acha assim, ou tem a crença, né, de que, mas para ser escritor tem que ter o dom de escrever, tem que ser um cara, sei lá, né, especial que tenha o dom da escrita, da linguagem. Não, na verdade não é isso. É como qualquer outro dom. Se você tem habilidade como profissional aí em qualquer área, sei lá, os pais de vocês que trabalham, né, em algum emprego que eles são especialistas naquele trabalho, o escritor é especialista em escrever, tá? Então não é uma coisa que a pessoa já nasce com ela e tal, é uma coisa que ela desenvolve, tá? Então, o gênero épico, né, é um gênero narrativo, ou seja, ele conta histórias, né, mas é um gênero literário considerado como a mais antiga manifestação literária. A palavra épicos faz referência ao grego,
né, que justamente significa narrativa feita em versos, e que retrata acontecimentos grandiosos, né? Sejam fatos históricos reais, lendários, mitológicos, invenções, tá? E o que sempre tem é a figura de um herói. E muitas vezes ele é considerado até um semideus, né? Ou um ser superior dotado de superpoderes. Tem algum desenho que vocês assistiram recentemente, ou na infância, ou que vocês acompanham, que tem algum herói? Sim. Qual? Aí você me complica. Pica-pau, pica-pau. Pica-Pau é uma espécie de um herói, e além de ser mitológico, né, ele é também lendário, porque não existem pica-paus falantes, né? Só que ele é um herói bem-sucedido, Não mesmo. Não. Nem né? ferrando. Nem Eu acho ferrando. que não é um bem-sucedido, Nem herói é. Bob Esponja. né? Bob Esponja, será que Pô, é verdade, O sucedido, é Super um Choque, herói? pô. o Super Bob Choque, Super Esponja Choque. respira embaixo d'água. Brabo. É um superpoder, né? Mas tem mais alguém que tem esse poder. Que outros seres conseguem Aquaman, respirar debaixo Cavaleiro do d'água? Zodíaco. O Super Choque, pô. Tá, Ó, mas isso nenhum mesmo, eu outro, tava assim, vocês pensando. tem algum filme que vocês já assistiram que tem Aquaman. Troia? algum herói, tá? Que mais? Tem Troia. O Batman. Tá. O poder dele é massa, o Batman. cara é rico. Vingadores. Também. Vingadores. Tá? Então tem muitos heróis, assim, que às vezes a gente não lembra ou nem presta muita atenção. Então vejam que essas criações contemporâneas, modernas, tá? Elas têm as primeiras criações de uma forma muito antiga, tá? Antes mesmo da Idade Média, nos primeiros séculos já da história, e tem algumas histórias que são mesmo antes de Cristo. Tá? Então, é um gênero, o gênero épico, ele tem mais de 1.000 anos de existência, tá? Só que com o tempo ele vai se transformando e vai se adaptando. Tá? Um que não é tão antigo, mas que não tem 1.000 anos, mas já tem 500 anos, tá? Um gênero épico que o autor é Camões, tá? Então, o Camões, por que eu trouxe Camões? Porque ele representa o conto mais típico da língua portuguesa, né? A obra se chama Os Lusíadas, tá? O herói da história se chama Vasco da Gama, né, que é comandante de uma expedição marítima que descobriu o caminho para as Índias, em 1498. O que vocês já estudaram em história sobre isso? Vocês já estudaram alguma coisa de história sobre o descobrimento do Brasil? Já. Já. Todo mundo já viu alguma coisa? A maioria deve ter visto, né? Sim. Então, vejam que a literatura, ela não é algo que acontece fora da realidade, tá? Vejam que essa obra, Os Lusíadas, né, do autor que se chama Camões, ela retrata justamente essa questão histórica, só que ela não é contada como é contada no livro de história, tá? Ela é contada em forma de versos, tá? Para quem tiver curiosidade, procura depois no Google aí só para dar uma olhada, mas ela é uma obra que tem 8.816 versos. Cada verso corresponde a uma linha, tá? Como se fosse de um poema. Então, é um poema gigante com 8.816 linhas. E aí é claro que ela é dividida em partes, né? Porque no início o que eles colocam em proposição é a parte inicial, depois tem a evocação, dedicatória, a narração, o epílogo, que são as partes que vão dando as características de toda a história. Tá?
Os mais antigos são esse aqui, ó. O gênero épico surgiu na antiguidade por volta do século VII a.C., tá? O principal representante, o autor, o escritor mais antigo que escreveu nesse gênero se chama Homero. Ele é um poeta grego considerado fundador, né, da poesia épica, e a obra se chama Ilíada, e o outro se chama Odisseia. E Virgílio é o poeta romano que escreveu Eneida. Então, essas são as obras mais antigas, é onde começa a história da literatura, né? E na Idade Média tem um italiano chamado Dante Alighieri, que escreveu a Divina Comédia, tá? Que também é a obra de literatura provavelmente mais conhecida da Itália, tá? E aí, Os Lusíadas é a mais conhecida da língua portuguesa, produzida por Luís de Camões, tá? Que ele se chama épico e tem característica de poema justamente porque ele é uma narrativa em forma de versos e tem essa questão da mitologia aí, dos super-heróis, dos deuses, das coisas sobrenaturais. Tá? Então, isso é uma ideia assim, bem inicial de como surge a literatura. Vejam, ó, no século VII a.C., que ano é isso, mais ou menos? Quem é bom de matemática ou bom de trabalhar com século e história aí? 700 anos antes de Cristo? É mais ou menos 600, né? Porque a gente sempre tem um século, mas são 600 anos antes de Cristo. Então, somados aos praticamente 2020 anos depois de Cristo, quantos anos nós temos no total aí? 2620? Por aí. Tá? Então, vejam que é muito tempo, tá? Então, tem muita coisa sobre história e sobre literatura para a gente ver, mas, obviamente, que a gente não vai conseguir ver tudo, e a gente não conseguiria nem se fosse no presencial. É por isso que o livro didático tem algumas... Aliás, todos vocês pegaram o livro didático lá na escola? Eu peguei. Eu peguei. Tá, então quem não pegou e tiver a oportunidade de passar lá e pegar, agora tem um professor que fica lá praticamente todas as noites, das 6h20 até as 10, tá? Como não tinha a diretora, então tem um professor que fica. Provavelmente, hoje também vai estar lá na escola esse professor e a diretora nova ia fazer uma reunião com ele, mas amanhã de noite também vai ter. Então, por quê? Porque o livro didático, ele traz realmente muitas dessas características para vocês e vai ajudar a fazer as atividades. Aliás, o livro tem outras atividades, né, o livro sempre traz um monte de perguntas, interpretação de texto e tal, para ajudar a compreender essa questão da literatura. De literatura tem 3 unidades, são 11 capítulos. Tá? E aí depois o mesmo livro traz gramática, mais 8 capítulos, e produção de texto, mais uns 5, 6 capítulos. Tá? Porque a disciplina de língua portuguesa no ensino médio, então, diferente do que era na educação básica, ela trabalha com literatura, é isso que eu estou falando para vocês. Depois vai trabalhar com gramática, e depois vai trabalhar com algumas características de produção de texto, preparando, principalmente pensando que depois vocês vão fazer redação de trabalho, ou carta de apresentação no mercado de trabalho, enfim, então eu trabalho com essas 3 coisas. Só mais uma questãozinha sobre o gênero lírico, então, que é um dos 3 gêneros literários ao lado do gênero dramático e do épico, tá? O termo lírico refere à lira, que é um instrumento utilizado para acompanhar a poesia cantada. Então, também são coisas que a gente vai estudar com mais calma no decorrer das próximas aulas. E isso aqui, para quem viu a minha videoaula gravada, lá que fez atividade online,
eu usei já esse PowerPoint lá para gravar uma videoaula. Tá? Então, assim, eu vou parar essa apresentação, vou dar um tempinho agora para vocês quiserem Olha, João, perguntar. Oi. o João tem. Tu vai liberar o pessoal que tá casado pra entrar ou não? Eu acabei de liberar pelo menos uma pessoa agora, acabei de liberar. É que eu não vejo, porque quando eu abro a apresentação, eu não consigo ver se tem alguém pedindo. Ah, tá. Aí tem que falar, usar o som. Mas quem é que estava atrasado, que estava pedindo? O João Marcelo. Tá, então acho que foi o João que eu acabei de autorizar, porque eu não estava vendo que ele estava. Pessoal, vocês têm alguma pergunta, alguma coisa? Porque a aula de hoje eu só queria fazer esse panorama mesmo. Tem uma pergunta. Não, Vasco da Gama, ele não foi ele propriamente que oficializou a língua portuguesa, não. Tem mais coisas aí na história, mas digamos assim que ele foi um colaborador para divulgar a língua, tá? Mas não propriamente para tornar a língua oficial, porque a língua portuguesa, ela é derivada, né, do latim, então, assim como o italiano, como o francês, o português também, a língua portuguesa, né, ela é derivada do latim, ou seja, existia uma outra língua antes e que aos poucos foi se subdividindo. Então, ele não foi quem oficializou, mas ele foi quem ajudou a propagar. Fala aí, Yuri levantou a mão. Era pra botar isso tudo no caderno? Não precisa botar no caderno. Eu passei os links no grupo da sala na sexta-feira, para quem ainda não tinha feito, dizendo que até hoje que era o último dia. Então, assim, eu não sei se Dia do quê? ainda tem lá os links que tem esses vídeos, as videoaulas e tal, Ah, tá. que aí não precisa, quem olha, não precisa anotar no caderno, tá? Mas aí tem que deixar o arquivo salvo por aí. Se a gente voltar presencialmente e tiver alguma avaliação, você tem que saber desse conteúdo. Ah, tá. Não, nem no Brasil não foi ele que oficializou. No Brasil, a história é assim, no começo, né, tinha uma mistura entre o português e as línguas indígenas, depois teve um tempo que se chamou de língua geral, que foi essa mistura, né, que o português foi colocando palavras indígenas juntos, palavras espanholas e tal, então era uma língua misturada. E aí só mais tarde é que a língua portuguesa foi oficializada como a gente conhece hoje. Aí já foi ali no período da independência, praticamente, 1800. Tá? Então não foi ele não que oficializou no Brasil. Ele só foi um dos que ajudou a espalhar a ideia. Mas quem oficializou no Brasil, na verdade, foram os padres jesuítas que deram catequese para os índios e ensinaram eles a falar português. Tá? E aí depois é que se tornou oficial. Voltando aí, Yuri, essa questão, e não só para o Yuri, né? Cada um pode se organizar do jeito que vocês acharem melhor. Se quiserem anotar no caderno, se vocês quiserem depois acessar esse conteúdo lá no YouTube. Veja que o meu canal do YouTube não é um canal que eu fiz para divulgar coisas e tal. Não, é só porque eu tenho eu não consigo passar pelo WhatsApp vídeos longos. Né? Eu só consigo passar o link. Então, o jeito que eu consegui descobrir para ficar mais fácil passar link é ter um canal, mas o meu objetivo do canal é só gravar videoaula mesmo, assim, só com conteúdos das nossas aulas, né?
justamente para vocês não terem que ficar copiando o conteúdo, porque eu acho que é mais fácil vocês ouvirem, né, e verem os slides e o texto que está ali, porque aí vocês conseguem pausar o vídeo, olhar, voltar. Então, cada um se organiza do jeito que achar melhor, tá bom? Qual o nome do canal? É o meu nome, é Lidiomar José Mascarello. Mas o nome e os vídeos que são diretamente para vocês, tá no link das atividades que eu passei na sexta-feira, Yuri, que você não, eu lembro que você tinha comentado que não tinha feito. Então, se você olhar lá no grupo, você apaga todas as mensagens do grupo. Não. Então, olha lá que tem 4 atividades juntas, assim, 4 links que eu mandei sexta-feira. Aí ali você tem, além de mais algum conteúdo dentro do formulário, tem o acesso para o vídeo, tá? Mas acho que se procurar pelo meu nome no YouTube, acho que você encontra também. Só que como aí lá dentro tem alguns vídeos para o 8º ano, tem vídeo para o 9º, tem vídeo para o 3º. E, na verdade, só tem 4, porque a gente tem, como a gente fez 4 atividades, eu tenho, acho que só 4 vídeos do primeiro ano, porque outros vídeos eu uso, inclusive, de um outro professor chamado Noslen, tá? Se vocês quiserem, procurem esse professor, que os vídeos dele são bem mais editados e tal, e ele tem todos os conteúdos de literatura que vocês imaginarem, tá? Assim o nome dele. Eu digitei ali, Nosley. É esse professor de português, e ele já trabalha muito antes da pandemia, ele já vivia só de gravar vídeo, né? Ele é professor para cursinho de vestibular. Não, Brian, não é obrigatório fazer atividade. Eu geralmente procuro colocar o mais parecido possível. Claro que tem coisas que no impresso são um pouco diferentes, né? Porque no impresso eu posso colocar o link do vídeo, mas eu não posso discutir coisas que estão no vídeo. Então acaba que a atividade fica um pouco diferente. Mas se você pegou atividade impressa, não é obrigatório responder os formulários. Só que os formulários, se você olhar, pelo menos o vídeo, já vai ter mais conteúdo, tá? Pessoal, daqui a pouquinho vocês vão ter aula, eu acho que é de educação física, né? Que horas que ficou agendada a aula de educação física de vocês? 7h40. 7h40. Então tá, então a gente tem esses 10 minutos de intervalo, justamente 19h30 para acabar a aula de português. Era para ter também uma outra, acho que tinha uma outra... De biologia. E aí biologia acho que não marcou, não sei se marcou, se não vai fazer. Ô, professor, Oi. e comunicar pro pessoal se essas aulas vai ser todos os dias mesmo, né? Então, Marlon, a gente fez um calendário colocando 3 professores todos os dias, tá? De segunda a quinta, menos na sexta-feira, porque daí sexta-feira seria o dia de atender atividades impressas na escola, para quem vai fazer impresso, mas eu não sei se todos os professores vão fazer. Eu vou fazer, tá? Mas eu vou fazer, então, a Vanessa, que é Educação Física, e eu somos na segunda-feira, aí amanhã tem mais 3, quarta tem mais 3, quinta tem mais 3. Nós temos um calendário para todos os professores, com todas as... Nesse horário. Nesse horário. Tá? Daí tem às 18h40, depois 19h40 e 20h40. A aula de biologia seria às 8h40. Que aí, se ela não deu nenhum comunicado, é porque provavelmente ela não vai fazer. Tá certo. Tá? E aí, as aulas de amanhã, aí provavelmente vocês vão receber no grupo. Tá? Mais alguma pergunta? Senão a gente conclui aqui, só falta um minutinho
para depois eu vou atender agora o terceiro ano e depois o segundo. Mas eu já vou interromper a gravação aqui.